Olá, galera, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para fazer um vídeo a respeito da aula de diagrama, notação, para os alunos que ainda vão fazer a aula e também para os alunos que já fizeram a aula, né, que ficaram com alguma dúvida e se quiser depois também refazer a aula pelo formulário, vai poder fazer, vai poder ficar à vontade. Mas é assim, como nós enviamos as aulas para vocês e nós lemos o que vocês escrevem, a gente viu que muitos alunos ficaram com dúvida. Apesar de estar tudo explicadinho lá no formulário, de ter os links dos vídeos que são apoios, mas a gente ainda viu que tinha gente que pegou só, olhou, só quis dar uma olhada lá no formulário e fazer e ficou com bastante dúvida. Então, nós vamos aqui nesse vídeo tentar, né, sanar essas dúvidas que vocês tiveram quando foram fazer essa aula. Né? O vídeo é bem curto, a gente basicamente vai falar de dois exercícios só, mas é importante a gente saber por que né, para o André tá passando para vocês essa questão do diagrama. Né? Para que é isso para o André? É muito interessante essa questão de vocês entenderem a anotação e assim, eu vou passar coisas muito simples ainda. Tem muitas coisas da anotação que a gente tem que passar para vocês, mas não nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento vocês precisam saber realmente assim o básico do básico para até a gente conseguir fazer as demais aulas que terão. O diagrama, gente, geralmente ele é usado para as partidas que nós chamamos de pensadas. São as aulas que as aulas não, as partidas que elas duram mais tempo. E aí cada jogador ele faz a jogada dele, depois ele pega lá de uma planilha, ele anota, aí o outro vai pensar, vai jogar, e assim por diante. Né? Em partidas rápidas, né, igual os torneios de jogos escolares, ou outros torneios assim mais curtos, ou quando nós jogamos na escola também, a gente não anota, né, as partidas. Então a gente vai fazendo a jogada ali, e aí qualquer jogada que for errada, o aluno, o jogador na hora pega, chama o professor, o juiz, no caso, e aponta, né, qual foi o erro. Mas enfim, o interessante também vocês saberem na questão do diagrama, né, da anotação, é que há muito tempo atrás se jogavam partidas assim à distância, né? Não tinha internet, não tinha computador, né? Não tinha nada. E às vezes você ia jogar com uma pessoa de outro estado ou de outro país, você jogava xadrez por cartas. E aí como que eles jogavam por cartas? Eles jogavam por esses diagramas. Né? Então ele mandava lá a jogada CF3, cavalo na casa 3. A pessoa ia lá, recebia a carta, pegava lá o tabuleiro, montava o tabuleiro, né, nas jogadas que estavam antes, aí falar, ele mexeu essa peça aqui, então eu vou responder fazendo esse movimento. Aí fazia, colocava lá peão na E5, aí ia lá, escrevia, chegava, mandava lá a anotação, a pessoa recebia a carta e fazia a movimentação. Então eles jogavam, né, através do diagrama. E o diagrama também é muito legal vocês entenderem como funciona, porque depois em geometria e em outras matérias vocês vão ter a questão das referências, né, e como que funciona as coordenadas, né, e o tabuleiro de xadrez ele é inteiramente, né, trabalhado também em coordenadas. Então o legal de vocês prestarem atenção nessa aula de hoje, né, na aula de diagrama também, é por conta disso, tá? Então, vai aqui para os formulários, para vocês verem. E é assim, né? Tudo isso que passava antes, que estava anterior do formulário aqui, eram as explicações. O que a gente tem que entender aqui? Ó? Aqui no formulário a gente colocou o nome de cada casa aqui do tabuleiro de xadrez, né? A1, A2, A3, B1, enfim, todas as casas que nós temos aqui. Né? Então, ela é uma das coordenadas que nós temos. Por quê? Porque nós temos as colunas, né, de A a H, né, coluna A, coluna B, coluna C, D, E, F, G, H. E nós temos as fileiras,
que são aqui fileira 1, fileira 2, fileira 3, fileira 4, 5, 6, 7, 8, né? E aí quando você une os pontos, você vai achar aqui, né? O G4, F4, enfim. Todas essas casas, esses são o nome das casas, né? E aí depois, embaixo, o Pro colocou aqui um exercício para vocês completarem, né, essas casas que estão em branco, com as coordenadas delas. E nessa daqui, a maioria das pessoas, ninguém teve problema. Foi lá, igual aqui, se a gente pegar, tá faltando A5, vocês responderam A5, A7, aqui a B3, B8, enfim, né, completaram, viram como é que funciona o esquema das casas, eu vi que vocês pegaram bem, né? Lembrando que a questão das casas aqui, né, da anotação aqui, tudo que a gente coloca aqui referente às colunas, né, da A a H, elas são em letra minúscula. E aí depois vocês vão ver quando a gente começar a falar das peças, do nome das peças, elas são em letras maiúsculas, tá? E aí o que aconteceu? O Pro pegou e passou essa pergunta aqui para vocês, né? Na verdade uma pergunta não, um exercício para vocês fazerem, que era para colocar o diagrama de cada uma dessas peças. E eu ainda coloquei aqui, ó, da rainha, que está aqui circulado em vermelho, que eu falei aqui, ó, a dama, né, que vocês vão ouvir falar muito na dama, que na verdade todos os livros de xadrez, tal, que quando se referem a essa peça, se referem como dama. É por isso que o diagrama dela é o D, né, mas também muitas pessoas chamam de rainha, né, então a gente tem essa coisa, né, da rainha e da dama, não tem problema nenhum chamar de rainha, né, mas nos livros a gente sempre, quando vai ver as coisas falando a respeito dela, a gente vai ver falando como dama. E eu coloquei aqui, ó, que é a DA5, né, que é a dama, que é o nome dessa peça, e aqui na casa 5. Pro, né, como é que funciona isso? Essa é a minha dúvida. Como é que eu vou fazer isso daqui? Então, olha só nesse documento aqui que o Pro colocou para vocês. Ó, mais uma vez, o que representa o nome da peça é o começo, né, da letra dela, da primeira letra dela, do nome, em letra maiúscula. Então aqui, ó, o rei, né, o R. A dama, quando a gente fala da rainha, que é o D. A torre, que é o T. O bispo, que é o B, e o cavalo, que é o C. E o peão, gente, ele não tem, né, representação por letra, tá? Ele não tem essas letras aqui, não tem o P, vai colocar o P de peão, não tem. Fica só a casa que ele tá, se ele tá na 1, se ele tá na 2, tal, a gente só coloca isso daí, tá? Então, ó, tá vendo que as letras maiúsculas, elas representam, né, o símbolo das peças. E aí, né, olhando de novo lá para o tabuleiro, se a gente for pegar aqui, ó, a A5 que eu coloquei para vocês, né? Ela é a dama, ela está na coluna A, na fileira 5. Portanto, nós colocamos o D, aqui maiúsculo, né? O D de dama. E aí, onde que ela está? Ela está na coluna A, na fileira 5. Então, este é o diagrama, né, daquela peça que está circulada. Tá ok? E aí, nós temos as outras peças aqui. Temos o bispo, o cavalo, a torre, tal, rei. E aí, o que nós vamos fazer? Eu vou transportar, né, esta parte aqui para o nosso tabuleiro aqui, tá? Então, aqui o que nós vamos poder ver, né? É o mesmo desenho lá, só que o Pro não vai dar as respostas para vocês aqui, né? Não vou fazer o diagrama de cada uma dessas peças. Então, vou dar um outro exemplo para vocês. Vou pegar esse bispo branco aqui e vou colocar ele aqui,
Então, olha só, nós temos a coluna E, né? Nós temos a fileira 6, e nós temos a peça que é o bispo. Então, como que nós vamos montar esse diagrama? Qual que é o nome da peça que nós falamos? É o bispo, né? Então, B maiúsculo, porque é o bispo. Qual coluna que ele estava? Na E. Então, nós colocamos o E em letra minúscula. E em qual fileira que ele estava? Na 6, né? Então, nós pegamos, fizemos aqui o diagrama dele, bispo na E6. Então, ó, nós colocamos esse bispo aqui, nós fizemos o diagrama dele. Então, vamos pegar, vamos fazer de uma outra peça também. Então, vamos pegar o rei branco aqui e colocar ele nessa coluna. Então, qual que é o nome da peça? É o rei. Então, né, a primeira letra que nós colocamos lá é o R, maiúsculo, porque é o nome da peça. Né? Lembra a questão do nome próprio? Né, que a gente escreve o nome próprio com a letra maiúscula? Então, das peças a gente faz a mesma coisa. Coloca lá, letra maiúscula. O R. Onde que ele está? Na coluna D. Qual fileira? Na 2. Então, nós vamos para o documento. Nós vamos colocar lá o R de rei, maiúsculo, na fileira, coluna D, na fileira 2. É o rei na D2. Então, gente, vamos pegar e colocar um peão aqui. Esse peão preto. Então, olha só. O peão tem a letra maiúscula? Não, né? Lembra que o peão é a única que ela não tem representação. Então, ela não vai ter o P de peão. Que coluna que ele tá? Na H. Que fileira que ele tá? Na 4. Então, nós temos o que, né? O peão na H4. Não vai ter o P, só vai ter o H4. Então, nós vimos aqui para o documento. Chega aqui, ó. Não tem o P de peão, né? E aí tem H minúsculo, né? Sempre vai ser minúsculo. H e 4, né? Só que aqui ele colocou maiúsculo, mas isso é uma correção do documento aqui, tá? Mas é o H4, tá certo? Então, gente, isso era o que o Pro tinha para falar para vocês sobre a aula de diagrama. Tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode procurar os professores de educação física de vocês, pode procurar o Pro André também, para que a gente tire todas as dúvidas, mas é isso do que nós tratamos de diagrama. Tá? Espero que vocês tenham aprendido. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.